as 7 principais falanges do mundo espiritual que estariam atuando no Brasil. Nesta série vamos abordar sobre as 7 principais falanges pertencentes ao mundo espiritual que atuam e agem no nosso país. Lembrando que este é o primeiro episódio, então fique de olho no perfil para não perder episódios novos. Peço que até sair episódios novos você vá assistindo outros conteúdos disponíveis aqui no perfil. Antes de eu começar a falar sobre cada falange, você precisa entender sobre 3 questões essenciais dentro do contexto espiritual: os caminhos da mão esquerda e da mão direita, o princípio hermético da correspondência e a ancestralidade. Eu vou explicar rapidamente estes 3 itens, e preste atenção pois serão extremamente importantes para você entender a dinâmica destes grupos no astral. Os caminhos da mão esquerda e da mão direita são 2 caminhos espirituais distintos com diferentes abordagens e objetivos. Esses termos geralmente são associados a tradições ocultistas e esotéricas, como a magia, o espiritismo e o ocultismo. O caminho da mão esquerda é muitas vezes associado com práticas que envolvem o uso de poder pessoal, individualidade e vontade própria para alcançar a iluminação ou o poder espiritual. Ele é muitas vezes visto como uma busca pelo autoaperfeiçoamento e autodomínio, mas também pode incluir práticas consideradas tabu ou imorais, como a magia negra ou o sacrifício. Geralmente luciferianos e satanistas seguem mais esta linha. O caminho da mão direita, por outro lado, é frequentemente associado a uma abordagem mais passiva e submissa e altruísta, onde o objetivo é fundir-se com uma entidade divina ou transcender a individualidade em direção a um estado de união e coletividade com o cosmos. Ele pode incluir práticas como meditação, oração, yoga e outras técnicas para aperfeiçoar o corpo, mente e espírito. Geralmente wiccanos e espíritos que seguem linhas brancas vão por este caminho. Ambos os caminhos têm suas próprias vantagens e desvantagens, e cabe a cada indivíduo decidir qual caminho é melhor para si. É importante lembrar que tanto o caminho da mão esquerda quanto o da mão direita podem ser praticados com respeito, responsabilidade e ética. Eu expliquei estes 2 caminhos pois, vamos classificar os grupos e falanges como pertencentes à mão esquerda ou pertencentes ao caminho da mão direita. Em segundo lugar, você precisa entender sobre o princípio hermético da correspondência. O princípio hermético da correspondência é um dos 7 princípios fundamentais da filosofia hermética. Esse princípio afirma que tudo no universo está interconectado e possui uma correspondência entre as diferentes dimensões da realidade. Isso significa que as leis e padrões que regem uma dimensão da realidade são refletidos em outras dimensões, e que todas as coisas, sejam físicas ou não, estão conectadas de alguma forma. De acordo com esse princípio, as leis da física que governam o mundo material também se aplicam a dimensões mais sutis da realidade, como o mundo mental e espiritual. Por exemplo, a lei da gravidade que governa a queda de objetos físicos também pode ser observada na atração entre as pessoas e em outras forças invisíveis que afetam nossas vidas. Além disso, esse princípio também afirma que cada objeto ou ser no universo possui uma assinatura única que pode ser reconhecida por meio de suas correspondências. Essas correspondências podem ser encontradas em diferentes níveis de existência, como a relação entre as cores e os 7 chakras do corpo humano, ou a correspondência entre os planetas e as virtudes e vícios humanos. Resumindo, tudo o que acontece no plano astral vai interferir em eventos no nosso mundo físico, como por exemplo guerras, doenças e muitos outros eventos globais. E por fim, você precisa entender o princípio da ancestralidade. O princípio da ancestralidade espiritual é uma crença encontrada em muitas tradições espirituais ao redor do mundo. Este princípio sugere que nossos antepassados são capazes de influenciar nossas vidas de diversas maneiras e que, através do reconhecimento e honra dessas influências, podemos fortalecer nossa conexão com a nossa própria espiritualidade. A ideia central deste princípio é que as nossas conexões familiares e ancestrais possuem uma influência significativa sobre quem nós somos como indivíduos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Isso é verdade tanto em um nível físico, como a herança genética que recebemos, quanto em um nível espiritual, como as crenças, rituais e tradições que são passadas de geração em geração. O princípio da ancestralidade, de maneira técnica, atua como uma forma de expandir e manter a conexão das falanges no plano astral com encarnados no plano físico, permitindo que a falange atue nos 2 planos e que possa eventualmente trazer novos membros para a sua falange. Tradicionalmente, todas as falanges do astral utilizavam a ancestralidade como ferramenta de manutenção e prospecção de novas almas para seus respectivos grupos. Porém, uma falange nova surgiu e mandou essa regra para a casa do caralho. E essa falange se chama Serpente Vermelha. E é aqui que começamos oficialmente esta série. A falange da Serpente Vermelha é um dos grupos mais poderosos existentes no plano astral inferior terreno e estariam no grupo de falanges ligadas ao caminho da mão esquerda.
Eles seriam compostos por duas frentes de ataque que respondem a um único líder. Na primeira frente de ataque eles atuariam no umbral comercializando entre falanges menores, uma arma conhecida como globulímetro. Esta arma trata-se de um poderoso agressor do campo perispiritual causando uma série de problemas de desordem psíquica em desencarnados, e em encarnados ataca o sistema imunológico fazendo com que o alvo encarnado torne-se uma porta para doenças e complicações. Muitas falanges no astral utilizam este equipamento para atacar encarnados vítimas de demandas ou pactos com entidades trevosas. Por dominar uma tecnologia tão avançada e militarmente eficaz em combates, a Serpente Vermelha rapidamente se estabeleceu com uma potência no plano astral. Na outra frente de ataque, agora no nosso mundo, eles se tornaram especialistas em controle ideológico e manipulação de massas, atuando através da política, mídia e outros meios de informação. Para amplificar o seu poder eles utilizam basicamente 5 passos que seriam: inversão humana, doutrinação precoce, desestimulação a conhecimentos espirituais, dividir para conquistar. E se todos os passos anteriores obtiverem sucesso, o último estágio é o controle mental de suas vítimas. Se você quiser saber como cada passo destes acontece, assista a esse vídeo aqui que está disponível no meu perfil. Lembra que eu falei que a Serpente Vermelha mandou pro caralho o princípio da ancestralidade? Pois bem, para dar velocidade às suas ambições e anseios este grupo não utiliza mais a ancestralidade para com os seus membros, mas sim os 5 passos de dominação que citei, para que precocemente novos membros sejam agregados ao grupo, aumentando o seu poder e volume em pouco tempo com relação a outras falanges do plano astral, fazendo assim que seu exército no plano astral e seu exército no nosso plano estejam em constante crescimento. Agora vamos falar sobre quem seria o grande líder desta falange. Acredita-se que o ser no comando desta falange teve 2 encarnações em 2 momentos chaves na humanidade. A primeira aconteceu na Hungria, onde ele veio à Terra como Átila, o rei dos Hunos. Nesta primeira encarnação, este espírito alcançou um poder militar elevadíssimo, sendo um dos mais cruéis conquistadores da história humana. Algumas teorias defendem que em vida, ele teria fundado a falange Serpente Vermelha, pois de acordo com alguns dados históricos os Hunos eram um conglomerado de tribos guerreiras que agiam sob o comando de Átila. Átila unificou os Hunos ao ponto de ameaçar o Império Romano, e foi aqui que a treta com o que viria a ser a falange dos Templários e por sequência os Illuminatis teria começado. Mas eu falarei mais sobre esta relação nos próximos capítulos desta série. E em sua segunda encarnação no plano terreno, Átila teria voltado na Rússia, e seria conhecido como Stalin. Nesta segunda vinda, a Serpente Vermelha se projetava para ir direção à tão sonhada dominação global. Aqui no nosso plano eles são peritos em corromper e desvirtuar almas, seduzir e devastar povos. A principal ferramenta deste grupo é a utilização da política para controle global. Por mais sedutor e utópico que o discurso de líderes políticos ligados a esta falange pareça ser, entenda, tudo faz parte de um grande plano. Uma pintura que está sendo pintada aos poucos e que logo irá se revelar. Talvez você esteja se sentindo ofendido com este vídeo, e se esse for o caso, existe uma grande chance de você ser mais uma vítima do discurso deste pessoal. Talvez para você a política seja uma visão ideal de mundo, mas para estes grupos trevosos, é apenas uma arma. E se no passado essa falange já conseguiu grandes feitos, desta vez eles marcham em passos largos dominando continentes e povos, para que então o seu exército numeroso esteja pronto para a guerra. Porém ainda existem 2 grupos que possuem intenções tão dúbias quanto a falange Serpente Vermelha e que no passado travaram grandes conflitos com este grupo. Seriam eles, a falange dos Templários e a falange dos Illuminatis. Mas eu vou falar mais sobre estes 2 grupos no próximo episódio desta série. Então siga o perfil, vou tentar lançar episódios novos todos os dias. Compartilhe este vídeo para que esta informação chegue a mais pessoas. E se possível deixe o seu comentário no vídeo abaixo. A gente se vê no próximo capítulo. Até lá!